Oi, meus amores. Hoje nós falaremos de uma senhora batalha, a Primeira Guerra Mundial. Meus amores, o que levou o mundo a se desentender tanto logo no início do século XX foram as tensões herdadas do século XIX, como a Revolução Industrial, que gerou uma forte concorrência comercial. E isso fez com que a Europa fosse dividida, né, o velho mundo. Paralela a isso, gente, os países começaram uma rápida corrida armamentista, dando a dica que isso combinaria com uma grande batalha, logo logo. Era a chamada paz armada, certo? E sem falar, né, que conflitos pré-existentes, como a Guerra Franco-Prussiana, que gerou um forte revanchismo francês, atrapalhavam as relações deste país com a Alemanha. E aí o clima intelectual e artístico era o da Belle Époque, né, vivido desde 1871 até a explosão da guerra, uma fase marcada por inúmeros avanços na tecnologia, na ciência e cultura. Tal clima, de certa forma, acabou estimulando o nacionalismo belicista, né? Disputas territoriais começavam em países menores, tudo junto e misturado, sabe? A Rússia, por exemplo, tinha um forte interesse da região balcânica e a Alemanha começava a se interessar por áreas coloniais maiores. O forte nacionalismo, somado às disputas imperialistas, levou os países europeus à formação das alianças secretas, né? Tudo isso caladinho. Bem no início do século XX, houve uma formação das alianças militares. Elas eram a Tríplice Entente entre a França, Reino Unido e Império Russo. E do outro lado vem a Tríplice Aliança, com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália, certo? A Entente buscava manter a sua hegemonia. A Tríplice Aliança, ela buscava conquistar maiores objetivos, mas o conflito deu start mesmo em 1914, com o assassinato de Francisco Ferdinando, certo? O herdeiro do trono austro-húngaro, por um nacionalista sérvio, em Sarajevo, capital da Bósnia. Por estar desconfiado dos austro-húngaros, inúmeras pessoas da Sérvia se recusaram a cooperar nas investigações. Devido a essa má vontade e principalmente pelo descontentamento com o nacionalismo sérvio, a Austro-Hungria declara a guerra à Sérvia, certo? A Tríplice Entente saiu em defesa dos sérvios, enquanto a aliança apoiou a declaração austro-húngara. No primeiro momento, gente, os exércitos ficaram apenas se movimentando, era a guerra de movimento. Cada lado fazia suas mobilizações nos sentidos de suas fronteiras. Mais adiante, os soldados passaram a acabar quilômetros de trincheiras, formando uma espécie de labirinto, onde as tropas travavam batalhas sanguinárias, por sinal, e avançavam metros apenas em direção ao adversário. Era uma guerra totalmente estática, que, além do cansaço físico, das mortes, gerava um grande desgaste psicológico naqueles que continuavam nas batalhas. As batalhas contavam com o apoio da tecnologia, das invenções humanas, trazida principalmente pela Belle Époque, com tanques, aviões e a extração de petróleo. A Tríplice Entente se saiu melhor desde o início da Primeira Guerra, mesmo com a saída da Rússia em 1917, que se retirou dos campos de batalha devido à Revolução Socialista. Em 1918, a vitória da Tríplice Entente se consolidou, contando com a participação dos Estados Unidos, que entraram com grande reforço militar. Em 1919, na Conferência de Paris, foram estabelecidos os tratados de paz. Destaque para o tratado principalmente de Versalhes, que culpava a Alemanha e seus aliados como os únicos responsáveis
por toda a destruição da guerra. O cenário pós-guerra era uma Alemanha humilhada e os Estados Unidos extremamente fortalecidos. Como entraram no final, os americanos não tiveram seu território afetado e puderam se fixar como uma potência soberana. A Alemanha, além de ser obrigada a indenizar a Tríplice Entente, ela sofreu severas restrições via Tratado de Versalhes, algo que gerou grandes transformações políticas e econômicas dentro do país. Um dos reflexos, gente, do desgaste do Estado foi a República de Weimar, que derrubou o imperador Guilherme II e instalou uma república liberal na cidade, que nasceu também o Tratado da Liga das Nações para criar uma espécie de congresso com os representantes oficiais das nações que lutaram na Primeira Guerra. Era uma espécie de antecedentes da ONU, sabe? O intuito principal era evitar novos confrontos. Assim, os países poderiam chegar a soluções pacíficas. O assunto de hoje aqui é o gênero textual contos. O que é um conto? É uma narrativa curta que apresenta os elementos: narrador, personagens, enredo, espaço e tempo. Ele também apresenta concisão, linearidade e conflito. Concisão. Leia. Poucas e objetivas palavras para desenvolver a narrativa. Linearidade. Leia. Todas as ações se encaminham diretamente para o desfecho, se passam em um só espaço e constituem um só eixo temático. Conflito. Leia. Situação de impasse, confronto de ideias ou opiniões, algo que necessita ou tende a uma resolução na narrativa. Então, podemos dizer, em outras palavras, que conflito é elemento de motivação do leitor para procurar saber o que acontecerá no desfecho da narrativa, instigando-o a se envolver cada vez mais com a história. Resumindo, os contos apresentam os mesmos elementos que são comuns a muitas narrativas: narrador, personagens, enredo, espaço e tempo. Existem pelo menos 3 características que diferenciam esse gênero textual dos demais. Características marcantes. Primeira, concisão. Segunda, linearidade. Terceira, conflito. É isso.